a sabedoria que eu procuro atingir antes de encerrar essa vida. A ideia que saiu de Sartre, na peça Entre Quatro Paredes, quando ele imagina pessoas numa espécie de inferno claustrofóbico e uma personagem diz que o inferno são os outros. Nós mudamos a ideia porque tanto para alguns ramos da filosofia quanto para a grande maioria da ideia budista, o inferno começa a ser gestado, como no exemplo da história da monja, começa a ser gestado por nós mesmos. O inferno é uma opção de entrar em um discurso de ódio. O inferno é uma opção de eu ceder à raiva. O inferno é uma opção de eu transformar aquilo que eu discordo em um movimento destrutivo de aniquilação do outro. Então, o primeiro ponto é, naturalmente, desarmar pela consciência, pelo exercício, pela meditação, pela sabedoria, essa bomba relógio que nosso eu, nosso narciso, nossa vaidade produz em nós. O primeiro problema que nós encontramos é aquele tirano interno. E essa é uma questão que, lendo e tendo estudado várias fontes budistas, muitos filósofos, várias escolas que se aproximam do budismo ou dialogam com o estoicismo, lentamente você vai percebendo que é um exercício de domesticação pessoal, de uma ilusão do eu, que vai se agarrar à minha consciência e eu tenho que me libertar exatamente dela. E eu me liberto dela, me libertando dessa vaidade, me libertando da raiva, me libertando de pequenas coisas que eu procuro seguir e que a monja diz. Não escrever o palavrão porque ele contém uma capacidade de agressão que atinge a pessoa e atinge a mim. Como eu disse, citando a um monge que conheci em Wutaishan, na China, quando eu atiro uma brasa cheia de raiva em alguém, talvez eu atinja a pessoa com a minha palavra, que é a brasa incandescente, mas em 100% dos casos eu queimo a minha mão. Então o problema não está apenas em ser compreensivo com os outros, não por uma caridade ou uma compaixão externa, mas por uma educação interna que coloca no meu caminho, como me ensinou um religioso jainista na Índia, que coloca no meu caminho pessoas difíceis para que eu queime karma. E algumas pessoas queimam karma em terceiro grau, rapidamente e com intensidade. Toda vez que alguém me enfrenta, toda vez que alguém discorda de mim, ela está sugerindo que eu saia da minha zona de conforto. Está sugerindo que minha vaidade não me domine. Está mostrando que eu sou limitado em relação ao universo. Está me convidando a crescer. Todas as vezes que alguém concorda inteiramente comigo, me elogia e acha o máximo qualquer bobagem que eu digo, essa pessoa está favorecendo o meu narciso, ela está favorecendo o meu eu, está impedindo que eu cresça. Que consciência é tudo, do que eu quero, do que eu acredito, do que eu sei. Se eu for uma pessoa consciente, autônoma, se eu for uma pessoa pensante, crítica, analisada, que tenha dito com clareza o que eu gosto e eu não gosto, pessoalmente, sexualmente, materialmente, eu raramente vou ser ofendido. Eu raramente vou deixar que um antipático me perturbe. E eu, com muita chance, vou transformar antipáticos em simpáticos, porque empatia é fruto de consciência e sabedoria. Não de estudo, mas de consciência e de sabedoria. Empatia é a chave não apenas para o outro ficar bem, mas para eu ficar também muito bem. E para eu ficar bem, eu preciso oferecer ao outro a certeza de que a minha paz, minha estabilidade, a minha harmonia interna não pertence nem ao governo, nem aos clientes, nem aos motoristas do trânsito caótico brasileiro, nem aos preconceituosos, nem aos racistas, nem aos misóginos, mas pertence a mim, exclusivamente a mim, e ninguém pode me tirar, porque aquilo que for a minha consciência é o único valor que eu jamais perderei. Se eu tiver certeza disso, gente, a minha vida se transforma para sempre e eu me torno uma pessoa melhor, que é o meu grande desejo de vida hoje, envelhecer sábio. Tá difícil, tá complicado, quase nunca consigo, mas eu gostaria de morrer sábio, para não sofrer aquela praga do bobo do Rei Lear do Shakespeare que diz: pobre rei que ficou velho antes de ficar sábio. O único consolo da idade é a sabedoria.
minha paz me pertence. Tornem isso um mantra e a empatia com o mundo vai mudar abertamente. O dia que eu conseguir 100% eu comunico a vocês. Não consegui, mas eu luto diariamente para tentar melhorar. Quero morrer sábio, empático com o mundo, porque é harmônico comigo. Esta é uma fórmula insuperável, mas é um esforço e é uma luta. E quem quiser, comece essa luta hoje, porque ela é possível de atingir o grau de equilíbrio caracterizado pela sabedoria. Muito obrigado pela atenção.